Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Você vai aprender um pouco de apologética agora, você vai aprender um pouco sobre as coisas que a ciência tem dificuldade de explicar e que nós cristãos temos muito mais facilidade, porque somos teístas, cremos em Deus, cremos na existência de Deus e cremos também que a melhor evidência da criação, de tudo que existe, é que por trás disso há um ser poderoso e inteligente e que nós entendemos que essas evidências apontam para Deus. Mas esses argumentos não bastam para você falar com um cético, com um ateu. Então eu vou te dar agora, te ensinar 3 saltos que a ciência tem dificuldade de explicar. E quando você vai conversar com um crítico, com um cético, com um ateu, ele não vai saber onde é que está esse elo perdido, onde é que está essa ligação entre uma coisa e outra. Então tem um salto. E nesse salto você vai questioná-lo, ele vai te dar algumas respostas e você vai ver que você tem a melhor evidência, ou seja, há um ser inteligente por trás disso tudo. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso canal. Chegou a hora de você aprender um pouco mais de apologética, tá bom? Vamos lá então. A ciência explica tudo? Não explica tudo, ela explica bastante coisa, mas tem coisas que a ciência não consegue explicar, como por exemplo, a origem do universo. Não tem uma evidência científica que possa comprovar isso, porque não temos como repetir a criação do universo. Então a ciência tenta explicar algumas coisas e ela não consegue fazer por meio de evidências, então faz por meio de inferências, de deduções, e nem sempre as deduções da ciência são pautadas nas melhores evidências, mas às vezes por causa de um preconceito. Por exemplo, a pessoa é um ateu, ela não crê em Deus, então ela não pode colocar Deus na jogada, tem que entrar alguma coisa, né? C.S. Lewis dizia que se você tirar Deus do lugar, você pode tirar Deus do lugar dele, mas você vai ter que colocar alguma coisa no lugar. Então o que vai no lugar de Deus? E a ciência tem que tentar preencher essas lacunas por meio de inferências, dando explicações que não são coerentes e que não são pautadas nas melhores evidências. Então eu vou te ensinar a partir de agora 3 saltos que a ciência tem dificuldade de explicar. Primeiro salto, do nada para alguma coisa. Como que o nada gerou alguma coisa? A primeira molécula, como dizem os naturalistas, a sopa primordial. Como é que nasceu a primeira coisa? Quer dizer, do nada nasceu a primeira molécula ou a primeira sopa primordial. Como é que nasceu isso? Por quê? Porque o nada pode gerar. O nada gera nada. Como é que o nada gerou alguma coisa? É algo de se pensar. Então, um grande cientista físico, cientista planetário, o nome dele era Carl Sagan. Ele sempre curou dessas partes assim do universo, né? E ele escrevendo um artigo, ele comentou o seguinte: olha, vamos fazer então uma torta de maçã primordial, fazendo uma alusão à sopa primordial dos naturalistas, né? Então ele disse o seguinte: olha, se eu quiser fazer uma torta de maçã primordial, eu preciso então primeiro criar o universo. O que significa isso? Então ele deu o exemplo no seguinte: eu posso convidar minha mãe, que é uma grande cozinheira, e eu falo assim: mãe, eu quero fazer uma torta de maçã. E a primeira coisa que ela vai mandar eu fazer é ir no supermercado para comprar maçã, farinha, leite, ovos para poder fazer uma torta. Agora, ao assar uma torta de maçã usando esses ingredientes, eu estaria fazendo uma torta do nada? Obviamente que não. Eu estou usando ingredientes para fazer alguma coisa. E da onde veio esses ingredientes? Da onde veio essa primeira molécula, essa primeira matéria? Da onde surgiu isso? Da onde nasceu tudo isso? Então, do nada não pode ser gerado alguma coisa. O nada gera nada. Embora a ciência vai dizer que não existe um nada, né? Existem moléculas subatômicas num vácuo, nada não existe, né? Mas é do nada para alguma coisa. Como é que vai nascer alguma coisa do nada? Da onde veio e de onde se originou a primeira coisa? A primeira coisa é um salto que a ciência tenta explicar, mas tem dificuldade de explicar como algo surgiu do nada. A segunda coisa que a ciência tem dificuldade de explicar, primeiro, é como do nada surgiu alguma coisa.
Agora, como de alguma coisa vai surgir a vida? Quando a gente fala de alguma coisa, estamos falando de elementos químicos. Como que esses elementos químicos inanimados dão origem à vida? Dão origem a um ser consciente, inteligente? Como é que dá origem à vida? Vamos dar um exemplo aqui. Os cientistas até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, toda a ciência avançada que nós temos, ainda que o cientista tivesse todos os elementos químicos que compõem a vida, se ele tivesse todas as substâncias, todos os elementos, todas as moléculas, todas as condições para juntar tudo, os cientistas não conseguiriam produzir uma vida. Ainda que usassem toda a tecnologia, clima, temperatura, o tempo, a quantidade exata, se juntasse tudo, os cientistas não teriam capacidade de produzir uma vida. Olha só, os cientistas foram incapazes de produzir uma molécula de DNA, quanto mais produzir uma vida. É muito complexo uma vida. Então, como que de alguma coisa inanimada nasce uma vida? Se cientistas que são inteligentes, por meio de processos que foram inteligentemente pensados, proporcionados ali para criar uma vida, e isso não foi criado, imagine por processos aleatórios, através do nada, através de processos que a natureza vai fazendo nascer uma vida. Não seria muito improvável isso? Ou seja, se cientistas, usando toda a ciência, sabedoria e inteligência para tentar montar alguma coisa e harmonizar alguma coisa, não conseguem produzir vida, imagina algo desarmonizado, imagina algo aleatório e por acaso criar uma vida. Então a ciência tem dificuldade de explicar esse segundo salto. Como que de alguma coisa nasce então a vida? E o terceiro salto, olha, eu já expliquei para você, do nada para alguma coisa é um salto que a ciência tem dificuldade de explicar. De alguma coisa para a vida, mais dificuldade ainda. E o terceiro salto, talvez um pouco mais simples, mas também tem dificuldade de explicar, é como que da vida nasceu vida consciente, inteligente e moral. Da onde veio a consciência do homem? Nós sabemos que é algo além da matéria, não é só o material, né? Quer dizer, por que um materialista vê um corpo morto e um corpo vivo? Porque há alguma coisa que difere um vivo do morto, não é só os elementos físicos, há também informação, há um código, há uma vida, há um sopro por trás de um corpo. Então, um que está vivo e um que está morto. Agora, o que é essa informação, esse código? A vida é como um código. A vida é uma linguagem. Veja, vida é uma coisa, uma planta é uma vida, mas ela não tem consciência. Então, como que uma vida se tornou vida consciente, autoconsciente, consciente de si mesmo, que existe, que tem propósito? Da onde surgiu a consciência? Não há nada plausível na ciência para explicar tudo isso que eu estou te falando. Por isso que os cristãos, por causa da sua fé na melhor evidência, crê que por trás disso tudo tem um ser poderoso e inteligente. Só a inteligência poderia produzir informação. A vida é como um código, por isso que tem o código genético. São informações, é uma mensagem, e mensagem pressupõe uma mente inteligente. Ou seja, tem uma mente inteligente por trás da criação, por trás de tudo o que existe. Esta é a melhor evidência. Não estou nem falando de religião ou só de fé, estou falando da melhor evidência. A melhor evidência é que existe um ser inteligente por trás disso tudo que existe. E esse ser inteligente, nós como cristãos, acreditamos que é o nosso Deus. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir. Talvez você é um naturalista, um ateu, um cético, um crítico. Pense nesses saltos que eu te falei. A ciência não consegue explicar sem colocar alguém no lugar de Deus, o Deus dos cristãos, o Deus que criou os céus e a terra. Tá bom? Bom, se esse vídeo foi bom para você, se inscreva no canal, deixa um like pra gente, compartilhe com mais pessoas, divulgue essa informação para mais pessoas. Você vai também evangelizar e levar a palavra através da internet, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.